Aqui em embarque faz um pequeno comunicado. A quarta expedição está quase aqui. Each expedition we run, we learn something new and look for ways to make improvements. This time around that means checking things up with a update reward structure. Pronto, é o que vai mudar. Eles desta vez vão fazer uma estrutura de recompensas e dá-me a entender daquilo que eu li mais à frente, a estrutura de recompensas é conforme o dano que vocês fizerem. Pronto, vai estar do 7 até o 21, vai estar aberto então os desafios para a quarta expedição e quem assinar vai partir para a expedição automaticamente. Como vocês sabem, vão perder tudo, vão recomeçar do zero. Agora eles deram a possibilidade de ter os baús para guardar algumas blueprints, mas se não, as with the previous expedition, completing your caravan does not count as signing up for the expedition. You will still have to sign up during the window. Portanto, vocês têm mesmo que assinar se querem participar da quarta expedição. No meu caso é a terceira. Para alguns deve ser a terceira ou a segunda, não sei. Completar a caravana para pela janela da expedição, que vai ser agora desta terça-feira. Assinar e completar os desafios. Prontos. Agora, o que é que eles falam do mecanismo de recompensas? Vocês agora, além de ter que completar um certo montante de dano, vocês já têm várias etapas, até 5 etapas diferentes, onde cada uma vai representar uma recompensa diferente. Portanto, como é óbvio aqui, a recompensa número 1 até 5.000, recompensa número 2 até 10.000 e assim sucessivamente. Pronto, até atingir, dá-me a entender que é 100.000 que eu tenho conseguido. Blueprint, each completed departure objectives rewards you with one blueprint. Keep it in mind that these blueprints are temporary and will reset when you depart on your next expedition. Isto é que eu acho um pouco estupidez. Esta história de blueprints aqui cria muita controvérsia entre todos, entre a comunidade Dark Raiders, seja PVP, seja PvE, toda a gente está de acordo e muitos nem fazem a expedição. O trabalheiro aqui isto não é ter estas blueprints para eles criar um mecanismo de recompensa que no fundo depois vocês vão perder. Fiquem já cientes disso, que é preciso mesmo muita responsabilidade quando vocês assinar para a expedição. Eu vou fazê-lo, estou-me a deixar levar pela onda deles e estou confiante que eles encontrem um compromisso entre lógica e gameplay. E até me questiono se vai ser uma recompensa, um mecanismo de recompensa independente. Porque se não for, há muita gente que provavelmente vai receber repetidas. É uma questão de ver se eles vão se dar ao trabalho. Está aqui uma lista completa de blueprints que potencialmente a gente pode ganhar. Tudo me indica que isto vai ser aleatório. Na minha lógica acho que vai ser o mais aleatório. Depois também fala em Rider Tokens. 150 Rider Tokens will be rewarded for completing each departure objective. Vamos ganhar 150 Rider Tokens. Isto para conta é muito bom. Quem quiser comprar uma skin ou etc e a juntar. Isto para conta assim está fixe. Mas essa, a história dos blueprints, na minha opinião, bem barco. A ideia do baú está fixe. Não, o problema nunca foi a dificuldade. Houve uma reestruturação ou houve admitem que tem que haver uma reestruturação do jogo. Prontos, eu ainda estava aqui a fazer, não sei se era na terceira ou no quarto raid, estava a dizer e digo e repito, eu acho que tenho uma folha em branco, uma excelente folha em branco e continua a ser uma folha em branco, apesar de ter 6 mapas, continua a ser uma folha em branco e tem muito potencial ainda, mesmo com os mapas já existentes, de fazer algo muito mais engraçado. E acho que é uma coisa que está aqui extremamente em defeito, é a mistura dos dois lobbies. Já para começar, isso é um grande problema, mesmo devido às interações extremamente tóxicas, onde há uma confusão entre caráter e gameplay, o que é pena, porque uma pessoa em vez de estar aqui a divertir e rir-se um bocadinho na galhofa porque morri, ou porque ganhei, ou porque te matei, ou porque vamos fazer os trials juntos, ou porque vamos matar uma rainha juntos, e o jogo não tem finalidade, e há aqui qualquer coisa que está em falta, mas isto desde que eu comecei, porque eu a nível pessoal não comecei a jogar desde novembro, como muita gente começou, eu comecei a jogar desde o final de janeiro, início de fevereiro, acho eu, e fiquei completamente apaixonado pelo jogo. Não digo que vou jogar internamente este jogo, entretanto vai ser outros títulos, até mesmo até ao final do ano vão ser títulos que eu provavelmente vou jogar. É que eu não vou jogar internamente Dark Raiders, mas acho que é um jogo que não vou propriamente desistir por completo. Vamos ver futuramente o que é que eles nos reservam. Eu continuo a achar, e era porque eu falar de quando comecei a jogar ou não, desde que comecei a jogar, muito antes do novo mapa Riptides e etc. Antes do novo Ark, etc. A turbina. Vamos ser sinceros para vocês entenderem, eu lutei com ela uma vez, desde que ela lá saiu. Portanto, estas ideias, e acho que é por isso que eles agora começaram a fazer atualizações todos os 6 meses, acho que é para lançar updates com fundamento, com boas fundações. Há aqui qualquer coisa que tem que ser reestruturada. Lance-se para o novo mapa, mas após o mês de outubro,
até a próxima update, portanto outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Portanto, podemos ter uma atualização em março, abril, maio. Vai estar para aí, certamente, se eles cumprir com a sua cronologia de atualizações, isto é, de grandes atualizações, como prometeram. Acho que daqui até lá vamos saber o que é que chega em outubro, mas é preciso um reestruturamento do jogo, claramente. Eu, a meu a ver, principalmente que é um jogo multiplataforma, jogo na PS5, como alguns sabem, há muitos bugs, principalmente de movimento. Por exemplo, uma coisa muito estúpida que é automatling. Automatling é o que é? Tu estás a empeçar porque uma pedra ou porque é um degrau assim, é tão estúpido. Muitos bugs e pequenas situações que deviam ser repensadas. Em todo caso, para concluir, eu continuo a adorar este jogo, eu continuo a divertir imenso. Adorava que vocês viessem e que participassem, que estivessem aqui comigo, que a gente pudesse passar um bom momento. Preciso da vossa participação, preciso do vosso apoio para poder ir mais longe. A minha ambição continua a mesma, porque também o conteúdo e a qualidade continua, possa evoluir. E fica essa promessa, se esse apoio for contribuído, que também a qualidade vai continuar a crescer. Portanto é assim, pessoal, a 7ª expedição está aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, sinceramente. Conto com o vosso apoio. Força Portugal, pessoal, e vemo-nos na superfície.